Aqui Jesus começa a falar sobre a sua missão. E ele fala: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Aqui ele falou com aquela mulher: vai e não peques mais. Mas não é apenas querer não pecar mais longe de Jesus Cristo. Porque aqui ele começa a falar: aquele que me segue, aquele que anda comigo, aquele que está caminhando comigo, que está largando tudo para me seguir, ele não anda em trevas. Aquele que está andando comigo, já não há mais nenhuma condenação. A palavra de Deus fala que não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam guiados pela carne, mas andam guiados pelo Espírito Santo de Deus. E alguns daqueles homens começaram a duvidar de Jesus Cristo. Esse daí fala de si mesmo, esse aí está se exaltando a si mesmo. Aí ele começa a falar: eu testifico de mim, mas meu testemunho é verdadeiro, porque o Pai também testifica de mim. E na lei de Moisés fala que para um testemunho ser verdadeiro tinha que ter 2 ou 3 testemunhas. E Jesus começa a falar a respeito disso, que ele não estava sozinho, que o Pai lhe enviou, o Pai estava com ele. E muitos ali não entendiam o que Jesus queria dizer. Muitos ali ou se faziam de surdos. Muitos ali não queriam seguir Jesus. Muitos ali não queriam deixar tudo para seguir a Cristo. Tem muitos que acham que não entendem porque querem continuar andando em trevas. Não querem deixar tudo para seguir a Cristo. E alguns ali perguntaram: onde está o seu pai? Você tanto fala desse pai. Que pai é esse que você tanto fala? E ele falou: vocês não conheceis a mim, nem conheceis a meu pai. Porque quem conhece o filho, conhece o pai. Quem vê o filho, vê o pai. Quem vê Jesus Cristo, vê o pai. Só que muitos estavam andando em trevas porque eles não conheciam a Cristo, não queriam ver a Cristo. E ele começa a falar sobre chegaria um tempo que eles buscariam ele e não achariam. Ele começa a falar sobre algumas coisas que ele tinha que julgar, algumas coisas que eles tinham que fazer, que ele tinha que fazer. E alguns daqueles judeus creram em Cristo. Alguns tiveram o coração aquebrantado naquela noite. Alguns começaram a entender a mensagem. Começaram a entender que não dava para andar mais em trevas. Começaram a entender que não dava para andar mais com pedras nas mãos. Começaram a entender que tinham que prosseguir, tinham que ir para a luz. Hoje mesmo encontrei com um rapaz. Hoje eu estava trabalhando, fazendo umas corridas por aplicativo de moto. E eu peguei uma corrida de um rapaz ali no Jockey Club. E aquele rapaz, ele falou comigo: parece que eu te conheço de algum lugar. E também parecia que eu conhecia ele. A corrida era aqui para São Francisco. Eu achei que provavelmente seria pela localidade. Só que depois eu lembrei que provavelmente ele serviu o quartel, passou pelo quartel. E só que no momento eu não lembrei. E aquele jovem, era um jovem que estava andando em trevas. Só que muitas das vezes você vai olhar para alguém e você não vai saber disso. Muitas das vezes você vai estar com a pessoa, você não vai saber disso. Muitas das vezes a pessoa vai estar na casa de Deus, você não vai saber disso. Eu lembro quando Jesus estava citando parábolas de pessoas perdidas. Ele citou parábola da ovelha perdida, do filho pródigo. Ovelha perdida e filho pródigo eram pessoas que tinham saído da casa. Mas eu lembro também da dracma perdida, aquela que estava perdido dentro de casa. Muitas das vezes você vai olhar para aquele que está ao lado e não vai saber o que se passa na vida dele. Você vai olhar para aquele que está ao seu lado, você vai falar: é filho de Deus, está na luz, está na bênção, pois está na casa. Mas Jesus conta uma parábola de uma dracma que foi perdida dentro de casa. Então, eu caminhando com aquele jovem, ele me fez uma proposta: vamos até ali comigo para me comprar uma droga. Falei: não, de jeito nenhum, não dá. Vou ficar andando com você nessa moto aqui
vai estar com você, mas a polícia não vai querer saber se está com você ou comigo. Para mim, se eu falar só isso já bastasse, mas não bastou. Continuou insistindo, mas eu comprarei pouco, qualquer coisa eu jogo fora. E meu coração começou a arder. Ele me leva somente até ali, eu fui com ele. E o Espírito Santo começou a provocar algo dentro de mim. Eu vi que aquilo ali não era o acaso. Eu vi que aquilo ali não era apenas para mim ganhar um dinheiro. Isso não era nada. Aquilo ali era uma oportunidade de Deus para que alguém fosse alcançado. Talvez se ele não tivesse feito esse pedido, chegaremos até o destino e talvez eu não teria nem tido a oportunidade de falar com Deus, com ele. Mas quando ele fez essa proposta, eu vi que não tinha como deixar ele ir embora sem falar nada de Jesus Cristo. Parei com ele numa calçada. Ele falou, tá bom, que parei com ele numa calçada. E comecei a falar de Cristo para ele. Comecei a falar com ele. E ele já me falou, estou afastado. E eu vi que aquilo não era por acaso. Eu falei com ele, não acredito em destino, não acredito no acaso, não acredito em sorte. Ele me pediu desculpa, mas eu falei com ele, não precisa desculpar pela corrida nem por nada, porque isso aqui é propósito de Deus. Deus queria que eu te encontrasse hoje, Deus queria que eu falasse com ele alguma coisa dele. Ele pegou meu número e eu creio que ele vai me procurar. Eu creio que ele vai ser liberto daquelas drogas. Mas se eu fosse mais um nesse dia, que fosse apenas julgar ele, e não erguesse uma mão para tentar levantar, e não erguesse uma mão para tentar resgatá-lo, talvez o dia dele ia continuar a mesma coisa. Eu deixei ele ficou tocado pelo Espírito Santo. Não sei se ele foi comprar a droga ou não, não fiquei para ver. Falei com ele que era questão de princípio. Então, mas eu creio que Deus vai continuar agindo na vida dele. Mas só que era uma oportunidade que eu poderia ter deixado passar. Era uma oportunidade que eu poderia tampar pedra. Era uma oportunidade que eu poderia crucificá-lo, condená-lo. Só que só age com misericórdia quem já experimentou de misericórdia. E aqui alguns judeus tinham crido em Jesus Cristo, tinham crido na palavra de Jesus, tinham entendido tudo aquilo que estava acontecendo. Eles acabaram de ver de Jesus salvando uma mulher pecadora, que aos olhos da sociedade não merecia ser salva. Aos olhos de ninguém aquela mulher merecia ser salva. E compreendo que talvez até nos olhos dela também ela não merecia ser salva. Uma pessoa que já tinha sido convencido da morte, que já tinha se convencido. E quantas pessoas estão assim, já estão convencidas que o destino dela é só um? Quantas pessoas que estão falando, como esse jovem que eu encontrei hoje, estão na sua cabeça, meu destino é as drogas e não tem outro destino. Eu escolhi esse caminho, não tem outro caminho. Só que Deus está preparando pessoas para colocar no caminho dessas pessoas. Deus está preparando seus filhos, está preparando oportunidades para mim e para você, para falar, mostrar a vida dessa pessoa, para mostrar a essa pessoa que tem outro caminho, que não é a morte, que é a vida. Tem outro caminho que não é a escravidão, que é a liberdade. E alguns judeus creram em Jesus Cristo. E ele teve uma mensagem para aqueles que creram nele, como você e eu nesta noite. Ele disse: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Não adiantava apenas crer na palavra da noite, porque não adianta apenas eu chegar no culto, ouvir a palavra do Senhor e crer na palavra, se eu não permanecer nela, ela não vai fazer diferença na minha vida. Não adianta nada você ouvir essa palavra nessa noite e sair daqui condenando o mundo todo. Você
ouvir a palavra nessa noite e você sair daqui a mesma pessoa que você entrou. A palavra de Deus fala que, aí ele completa: e conhecereis a verdade vos libertará. Isso que me chamou a atenção, isso que Deus começou a ministrar no meu coração hoje, alguns dias para trás, porque aqui ele não estava falando apenas de conhecer a letra, apenas de ter um conhecimento teórico, porque diante dele tinha pessoas que tinham conhecimento da palavra de Deus daquela época. A palavra de Deus naquela época era apenas a lei e os profetas, e diante dele tinha pessoas que sabiam, muitos deles até de cor, porque quantos conhecem a palavra até de cor? Quantos que nessa palavra vão saber direitinho até o endereço? Em Marcos 5, capítulo 6, quantos vão falar ela em Apocalipse, capítulo 1, verso 3? Quantos sabem de cor? Mas quantos verdadeiramente têm conhecido a verdade? Diante dele tinha uma geração que era doutores da lei, que eram doutores da palavra de Deus, pessoas que eram referência para aquela geração, pessoas que eram chamadas de mestres, pessoas que mostravam a santidade para os outros. E ele fala para essa geração que creu nele: conhecereis a verdade vos libertará. Talvez muitos ali não entenderam que verdade é essa. É a palavra de Deus. Eu já conheço a palavra de Deus, eu leio a Torá todo sábado, todo Shabat eu estou lendo a Torá. Talvez você não tenha entendido porque dessa prisão, porque dessa luta. Você fala: mas eu já li a Bíblia inteira, eu já conheço a palavra. Aí eu começo a entender quando Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu começo a entender o que ele disse aqui. Não é apenas conhecer a letra, conhecer a ele. Não é apenas conhecer de uma letra. Ele estava falando: aquele que conhece a mim será liberto. Aquele que conhece a Jesus Cristo, este será liberto. E não é conhecer apenas de ouvir falar, não é conhecer apenas de ler sobre ele, é conhecer de relacionamento. Pode ver que ele falou: aquele que me segue não andará em trevas. Não é conhecer de longe, é seguindo. Não é conhecer apenas de eu ouvi falar de Jesus, eu li sobre Jesus, mas é estando perto dele, é seguindo a ele. E ele fala mais à frente: se você está duvidando que a verdade é ele, ele fala mais à frente: se o Filho libertar, verdadeiramente sereis libertos. E ele fala mais um pouco: aqueles homens duvidaram de que seremos. Então você está falando que somos escravos? Você está falando que não somos livres? Ele fala: aquele que comete pecado é servo do pecado, é escravo do pecado. E ele fala mais uma coisa: ora, o servo não fica para sempre em casa. E aqui eu entendo uma coisa: não adianta eu estar em casa, não adianta eu estar na casa se eu não quero deixar de ser servo. Não adianta eu ficar na casa se eu continuo a me portar como servo do pecado. Aí você vai falar: não, mas pela minha força eu tenho tentado, eu tenho lutado. Mas o servo aqui, ele não foi liberto pelo trabalho dele. O servo aqui, ele não foi liberto porque ele foi recompensado pelo trabalho dele. Ora, o servo que não comprou uma carta de alforria, ele fala assim: o Filho fica para sempre, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Não é você que se liberta, é o Filho que te liberta. Basta apenas você colar com o Filho, basta apenas você seguir o Filho, basta apenas você seguir aquele que é a luz do mundo, basta apenas você seguir aquele que te criou, aquele que desde o ventre te formaste,
aquele que te escolheu mesmo você não tendo nada para oferecer. Se Ele te chamou, não foi à toa. Ele conhece suas limitações, Ele conhece as suas dificuldades, Ele conhece aquilo que você tem dificuldade para prosseguir. Mas para de querer ser livre pelos seus próprios esforços. Clama a Ele, pede liberdade ao Filho de Deus, pede liberdade ao Deus dessa casa. Não adianta apenas ficar na casa se você é servo, porque a palavra mesmo diz, Ele mesmo disse, o servo não ficará na casa para sempre. Do que adianta ficar 20, 30 anos na casa, se quando for para mim ir para a morada que Ele preparou, eu não vou estar junto? Do que adianta eu passar anos na casa, se quando Ele me chamar para a morada no céu, eu não vou estar junto? Deus está chamando pessoas aqui, não apenas para ler a respeito dEle, não apenas para falar dEle ou ouvir falar dEle. Ele te chamou nessa noite aqui, Ele preparou você nessa noite para estar aqui nessa noite, não apenas para ouvir uma pregação, ouvir falar dEle e ir embora para casa da mesma forma, mas Ele está te chamando para você conhecer mais a Ele. Quer ser liberto? Quer andar em liberdade, em vitória, em luz? Quer andar naquilo que Deus te preparou? Quer ser livre? Venha conhecer mais dEle. Quer ser livre? Venha conhecer mais a Cristo. A Bíblia fala que a vida eterna, lá em João 17 fala, Jesus orando, Ele disse ao Pai, te dou graça, ó Pai, glorifica-me com a glória que me deste antes da fundação do mundo. Te dou glória, pois o Senhor concedeste eu dar a vida eterna para todos aqueles que o Senhor me enviaste. E a vida eterna é essa. Qual que é a vida eterna? Que conheçam ao Senhor como o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo, a qual o Senhor enviaste. Talvez você tenha esperado o céu chegar, talvez você tenha esperado Jesus voltar para viver a vida eterna. Mas a palavra de Deus, a palavra que Ele falou, aquela oração me diz algo diferente. Eu posso viver essa vida eterna aqui mesmo. Eu posso conhecê-lo aqui mesmo, eu não preciso de estar lá. A Bíblia fala que o Senhor está perto de todos aqueles que buscam Ele com sinceridade de coração. É só clamar a Ele, é só buscar Ele com sinceridade que Ele estará perto. Não é buscar Ele porque o que o pastor vai dizer, o que minha esposa, minha família vai dizer. Não é buscar Ele, não, é porque eu já tenho uma imagem a preservar. Tinha uns fariseus naquela época que eles já estavam tendo toda uma religiosidade, jejuavam 3 vezes por semana, oravam nas casas, oravam nas praças. Muitos iam olhar e ia falar, que homens religiosos, que homens de Deus. Iam falar, esses varões são do manto, esses são homens de Deus. Só que muitos ali já estavam sustentando uma postura, estavam querendo beneficiar, estavam querendo usufruir do benefício que aquela posição traria a eles. Porque a palavra de Deus fala que aqueles que servem um santuário, eles comem das coisas que são oferecidas ao santuário, ao templo. Os sacerdotes, eles comiam daquilo que era oferecido no templo. Então, quantos estavam usufruindo? Olha, se eu sair dessa posição, Jesus Cristo falou para alguns judeus que estavam seguindo Ele, olha, permaneça, não olhe para essa posição que você está, não fique como os outros fariseus. Vocês até creram, mas eu sei que depois vai vir a tentação de estar na posição que traz benefícios, de estar na posição que todos olham para vocês e dizem, vou servir eles, porque aqui comigo não é sobre ser servido, é sobre servir. Eles estavam falando, permaneçam nessa palavra. Não importa o que os outros estão falando, permaneça nessa palavra. Eu te convido você nessa noite,
Eu não sei como você entrou aqui nessa noite. Eu não sei se você entrou como aquela mulher, já pensando em desistir, pensando, olha, para mim não tem jeito, não dá mais. O que tem para mim mesmo é esse caminho que eu estou seguindo, foi a vida que eu decidi, foi a vida que eu escolhi. Eu estou indo em direção a esse caminho e vou continuar nesse caminho. Só que como aquela mulher, naquele dia, você se depara também com Jesus hoje, para mudar a sua história, para mudar a sua vida. Não importa o que os outros pensam ou o que você tem pensado de si mesmo. Conheça Ele, conheça essa verdade que é Jesus Cristo. Conheça essa verdade que é a graça de Deus e ela te libertará. Conheça essa verdade e ela tirará um fardo das suas costas. Conheça essa verdade e você não andará mais. Parece que vem para a igreja, parece que é um sacrifício tão grande que parece que eu estou indo trabalhar. Porque tem gente que é assim, vai trabalhar e entra já pensando na hora de sair. E tem pessoas que estão assim na igreja, estão entrando na casa do Senhor já pensando na hora de sair. Estão entrando na presença do papai já pensando, olha, eu tenho essas contas, olha, eu tenho isso, tenho aquilo. Ele sempre se entrega pela metade, porque a carne está aqui, mas a mente não está. É metade porque o corpo até está aqui, mas a mente está lá fora. O que eu falei depois do momento ofertório, Deus ele dá condições de todos ofertarem algo a Ele, de entregarem algo a Ele. Talvez você não tenha entregado porque você tem falado, olha, eu não sei pregar direito, olha, eu não sei cantar direito, olha, eu não sei nem falar, olha, eu sou desse jeito, eu não vou entregar nada, porque eu queria cantar, mas já que eu não canto, eu não vou fazer nada também. Mas Jesus dá condição a todos. Se você não canta, prega. Se você não prega, canta. Se você não faz os dois, limpa a igreja. Se você não consegue limpar, dá um abraço em alguém. Se você não consegue dar um abraço em ninguém, faz o que for, mas só entregue algo para Deus. A gente tem que parar de chegar na casa do Senhor e entregar as coisas pela metade. Não adianta dar glória pela metade. Não adianta sentar na cadeira, mas sentar pela metade. O que eu estou querendo dizer? Não adianta meu corpo estar aqui, mas minha mente está lá fora. Eu estaria entregando algo pela metade. Se eu estou aqui adorando, cantando ao Senhor, mas só que quando eu estou cantando, minha canção parece até que é do céu, mas minha mente está na terra, eu estou entregando algo pela metade. E o sacrifício, como lemos aqui em Salmos, sacrifício de louvor, e o sacrifício para ele ser aceito por Deus, tudo que é oferecido para Deus realmente aceitar, tem que ser algo inteiro. Não pode ser nada manco, aleijado, cego. Tem que ser algo perfeito. Então, faça isso nessa noite. Eu te convido você a se colocar de pé. Eu não sei como você tem andado, se você tem andado assim, entregando tudo para Deus pela metade. Se você tem orado, mas a sua mente não deixa você orar direito. Se você tem até vontade de conhecer mais a Jesus, mas não consegue, porque as coisas deste mundo têm te aprisionado. As ansiedades do mundo têm te aprisionado. Os cuidados do mundo têm aprisionado muitos. Às vezes o entretenimento, a distração tem te aprisionado. Só que temos que entender que Jesus nos chamou para uma missão, e essa missão é muito importante. E eu vi uma pregação hoje que falou uma verdade, que servo não tem tempo a perder. Porque quando nós estamos perdendo tempo, é uma alma que está deixando de falar de Jesus Cristo. É alguém que está deixando de ouvir de Jesus. Ou até mesmo você que está deixando de construir uma intimidade com Deus. Porque talvez você está num momento de que você não está nem fazendo nada fora. Mas tem coisas que não é para fora, é para dentro.
A verdade é que as partes mais importantes do corpo humano está dentro. E às vezes você quer fazer fora, sendo que dentro está tudo bagunçado. Não adianta eu querer correr uma maratona se meus órgãos não estão bem. Não adianta eu querer trabalhar bem se dentro de mim não está bem. E quantas pessoas que não são os órgãos internos, mas é a mente, é a mentalidade. Porque juntando com essa palavra, não vos amoldeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. E Deus quer renovar a mente aqui nessa noite. Deus quer que pessoas caminhem com Ele na luz. Não é caminhar, não é chegar aqui um momento e voltar para casa. Eu vou ter um momento com Jesus, não, é seguir Ele. Não é apenas ter um momento com Cristo. Não é sobre ter um momento com Cristo, é sobre seguir Ele. Quantas pessoas passaram na vida de Jesus quando Ele andava aqui na terra? Foram curadas, foram transformadas, suas necessidades mais imediatas. Mas a necessidade mais essencial, elas deixaram de lado. Quem lembra dos leprosos? Só um voltou. Os outros 9 estavam preocupados, necessidades imediatas deles. Quantas das vezes a gente preocupa, Senhor, eu estou lhe buscando porque eu quero que meu filho entre na presença do Senhor. Eu estou lhe buscando porque eu estou com um problema financeiro. Eu estou te buscando porque a tristeza me abateu. E quando a tristeza vai embora, quando o problema vai embora, elas também vão embora junto. E elas esquecem que o que mais importante Jesus quer fazer nas nossas vidas é nos restaurar, é nos resgatar para o reino eterno, o reino de glória dele, para a vida eterna. Tem muitas pessoas que vão falar, olha, Deus não se importa em eu ser próspero. Deus não se importa em eu ser rico. Deus não se importa em eu casar. Deus não se importa, Deus quer que eu seja bem sucedido. Deus quer que eu seja até curado. Quantas pessoas às vezes estão numa cadeira de rodas, estão numa cama e estão falando, olha, eu creio que Deus quer que eu seja curado. Só que isso não vai acontecer, o sucesso nesta vida não vai acontecer, você não vai ser bem sucedido, você não vai ser curado, você não vai realizar os seus sonhos se isso custar a vida eterna. Porque tem pessoas que estão numa cama, e na cama ela até é fiel ao Senhor, mas se levantar, ela se perde. Quantas pessoas que são cegas e são fiéis ao Senhor, mas se enxergarem, com os olhos físicos, elas se perdem. Quantas pessoas que são pobres e se prosperar, elas desviam. Quantas pessoas que, se Deus abençoar nessa terra, com as coisas dessa terra, abandonam o barco. Então, talvez você tenha pedido coisas a Deus. Eu não sei por que Deus não me dá isso, Deus não me dá aquilo. Se isso custar a sua morada no céu, agradeça a Deus por você não receber. Seja grato a Deus por você não receber. Se isso lhe custar a sua morada no céu, não queira. Tem pessoas que são curadas, outras não. Mas eu lembro quando Jesus curou aquele paralítico, e ele falou depois com o paralítico no tanque de Betesda, e ele falou com o paralítico depois, lá em João narra isso, que ele encontrou com aquele homem depois, e ele falou, vê se não volte a pecar, para coisa pior não lhe suceder. Porque tem pessoas que quando elas estão de uma forma limitada, elas estão sendo fiéis. Quantas pessoas que estão no anonimato, Deus não soprou,
elas são fiéis, mas é só seu nome soprado que abandona. Eu já tenho o que eu preciso. Quantas pessoas que elas pregam bem, que elas cantam bem, quantas pessoas que têm a unção do Senhor, elas oram e as coisas acontecem, só que o nome dela não é soprado nessa terra. Mas tem pessoas que elas precisam de ficar no anonimato. Tem pessoas que elas precisam de ficar guardadas, porque não tem estrutura ainda. Porque há tempo para todas as coisas e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Se não aconteceu ainda, é Deus te guardando. Se não aconteceu ainda, é porque mais do que uma provisão na terra, Deus quer te dar uma provisão no céu. Mais do que uma morada na terra, Deus quer te dar uma morada no céu. Mais do que suprir suas necessidades na terra, Deus quer suprir a maior necessidade da sua alma, que é estar junto dEle. Amém? Eu não sei se você tem andado em liberdade em todas as áreas da sua vida. Se você tem desejo de conhecê-lo mais, isso aqui é apenas um incentivo para conhecê-lo mais. Liberdade. Conhecer a verdade, conhecer Jesus Cristo traz liberdade. A Bíblia fala que nós somos santificados pela fé em Cristo. Lá em Romanos fala isso. Somos santificados pela fé nele. Somos santificados andando com ele. Nós somos santificados é quando nós colocamos a confiança nele. Não é colocando a confiança em mim mesmo, nas minhas obras e achando que eu posso tudo. É eu fazendo a minha parte, sim, mas sempre me apoiando nele. Eu lembro de Davi quando fez o recenseamento do povo. Satanás, ele induziu a Davi a fazer o recenseamento do povo. E todos os povos ao redor, eles queriam, sim, confiar nos seus exércitos, confiar nos seus carros de guerra, confiar naquilo que eles tinham para ir à guerra. Só que aquele povo que confia no Senhor não precisa de olhar para os recursos. O varão que confia no Senhor não precisa de olhar para os recursos. Não precisa de colocar confiança nos recursos, coloca confiança no Senhor. Eu lembro que Davi fez isso e um juízo foi trazido sobre a vida de Davi, sobre a vida daquele reino. Então não é sobre eu colocar a confiança nos meus recursos. Ó Senhor, eu vou andar na luz porque eu sou o cara. Eu vou andar na luz porque eu conheço bem as tuas escrituras. Eu vou andar na luz porque eu sou forte. Não, mas eu vou andar na luz porque eu confio no Senhor. Eu vou andar na luz porque eu ando com o Senhor. Porque eu tenho conhecido ao Senhor e de glória em glória eu sou transformado. E eu quero cada vez mais dessa glória. Você que pode, vem até aqui na frente, se você quer mais dessa glória, se você quer conhecê-lo mais. Se você quer ter a sua vida transformada. Eu não vou ficar aqui tentando forçar. A palavra de Deus fala que não é por força, por violência, mas é pelo Espírito. Eu não vou tentar aqui te forçar a querer algo com Deus. Eu não vou aqui nessa noite a querer te forçar a você querer se prostrar aos pés de Cristo. Se não for o Espírito Santo de Deus nessa noite agindo, sairemos daqui da mesma forma, mas se é o Espírito Santo de Deus, sairemos transformados. Se não é o Espírito de Deus, sairemos da mesma forma que entramos. Sairemos continuando andando em trevas, continuando andando, confiando em nós mesmos. Mas se é o Espírito de Deus, sairemos daqui andando com Cristo, conhecendo cada vez mais a Ele e fazendo conhecido de todos aqueles que estão à nossa volta. Porque eu só posso dar aquilo que eu tenho, porque eu só posso falar daquele quem eu conheço. Eu não posso falar daquele quem eu não conheço. Talvez você tenha falado até aqui daquilo que os outros falaram com você, dos testemunhos dos outros,
mas chegou a hora de você falar daquilo que Deus fez na sua vida. Chegou a hora de você falar daquilo que Deus te ensinou, daquilo que Jesus te ensinou, daquilo que você aprendeu com o mestre aos pés dele, daquilo que você aprendeu quando ninguém estava vendo, quando você estava no secreto, daquilo que você aprendeu quando ele estava sarando as suas feridas, daquilo que você aprendeu quando ele estava te levantando, quando você estava caído, daquilo que você aprendeu quando todos viraram as costas, mas ele não virou, daquilo que você aprendeu quando todos abandonaram, mas ele não abandonou, quando todos rejeitaram, mas ele te escolheu antes mesmo de você vir a este mundo, quando todos te odiaram, mas ele te amou. Senhor meu Deus, santo, poderoso, Deus eterno, meu Pai, eis aqui uma geração, meu Pai, que quer andar em luz, quer andar, meu Pai, aleluia, Jesus, em liberdade para conhecê-lo mais, em liberdade para experimentar mais da glória do Senhor, em liberdade, meu Pai, aleluia, Jesus, santo, poderoso, para fazer aquilo que o Senhor nos chamou. Oh, meu Pai, queremos conhecê-lo, Senhor, cada vez mais, não queremos sair daqui, meu Pai, aleluia, Senhor, e já não pensar mais em Ti, não queremos sair daqui, meu Pai, e já não querer mais andar com o Senhor, meu Pai, mas queremos sair daqui, meu Pai, junto com o Senhor, queremos sair daqui, meu Pai, como a noiva, meu Pai, do Cordeiro, aleluia, a noiva que anseia pelo noivo, meu Pai, aleluia, Jesus, queremos sair daqui, meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Pai, não queremos apenas estar na casa e estar perdido, Senhor, mas queremos, meu Pai, aleluia, Jesus, santo, poderoso, estar em Tuas mãos, Senhor, porque nós sabemos que só temos valor se estivermos em Tuas mãos. Nós sabemos, meu Pai, que só temos valor quando estamos em Tuas mãos, Senhor. Que se não for nas Tuas mãos, meu Pai, não temos valor algum. Se não for nas Tuas mãos, meu Pai, somos trevas, Senhor. Se não for nas Tuas mãos, Senhor, aleluia, Jesus, santo, poderoso. Nós somos como fariseus, meu Pai, que além de andar em trevas, que além de andar em pecado, quer tampar pedra no pecado do outro, mas quando estamos com o Senhor, meu Pai, além de andar em liberdade, em santidade, oh aleluia, nós somos usados também para resgatar aqueles que estão perdidos, nós somos usados também para levantar aqueles que estão caídos, Senhor, aleluia. Oh meu Deus, eu não creio, meu Pai, que cada um daqui foi chamado, foi resgatado, foi tirado do mundo apenas para ficar numa cadeira, apenas para ter a sua própria vida transformada, Senhor, mas eu creio que cada um daqui, meu Pai, nesta noite, meu Pai, aquele que se propôs a buscar o Senhor, meu Pai, foi resgatado, está aqui nessa noite, meu Pai, para transformar a vida de alguém. Aleluia, Jesus, santo, poderoso, você que pode, você que está me ouvindo, ore por um irmão nessa noite. Creia que Deus não te chamou para tampar pedras, Deus te chamou para mostrar o caminho, Deus te chamou para ser bênção de Deus na vida de alguém. Fica à vontade, meu irmão, ore para 2, para 3, só não ache que Deus te chamou para apenas ser alguém que tem vida somente em si. Deus te chamou para você ser rio, Deus te chamou para você levar água viva, Deus te chamou para você levar Ele onde quer que você vá, e comece aqui agora. Não deixe para amanhã aquilo que Deus está te chamando hoje, não deixe para depois aquilo que Deus está te chamando para fazer agora. Quantos de nós erramos e saímos do caminho porque nós deixamos para depois? Não deixe para depois, comece hoje a diferença. Comece agora a fazer a diferença na vida de alguém. Senhor meu Deus, santo, poderoso, Deus eterno, meu Pai, eis aqui vasos em Tuas mãos. Eis aqui, meu Pai, pessoas, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, Deus, que entenderam, meu Pai, aleluia, Senhor. Oh Deus santo, poderoso, aleluia, meu Pai, que uma candeia não se esconde debaixo da cama ou debaixo de qualquer coisa que tampa a luz, mas que uma candeia é colocada no lugar mais alto para iluminar toda a casa. Oh, Xaramandarassúria, aleluia, Jesus. Tem luminares aqui, meu Pai, tem pessoas que são luz aqui, que querem iluminar, meu Pai, aleluia, Jesus, mas há muito tempo tem se escondido, Senhor.
Muito tempo tem estado debaixo, meu Pai, aleluia, Jesus Santo, poderoso. Aleluia, muitas das vezes tem colocado uma coberta para a luz não sair, Jesus. Muitas das vezes as preocupações deste mundo têm atrapalhado. Muitas das vezes essas candeias que são luz, meu Pai, têm olhado para si mesmo e não têm achado que podem dar luz. Quantas das vezes aqueles que se encontram, meu Pai, acham que não podem, olhem para si mesmo e não podem. Mas nós sabemos, meu Pai, que a luz que nós temos não é nossa, mas é do Senhor, meu Pai. Que a luz que nós temos não é nossa, mas é do Senhor, Deus. Que quando estivermos conectados com o Senhor, aleluia, Jesus Cristo, teremos luz para dar, Senhor. Seremos luz deste mundo, Senhor, aleluia, Jesus. Oh, meu Pai, renova cada um, Senhor. Liberta todos aqueles que precisam de ser libertos, meu Pai. Comece por mim, Senhor, em nome de Jesus. Oh, meu Pai, liberte todos aqueles que precisam de ser libertos, meu Pai. Oh, Espírito Santo de Deus, Senhor Jesus Cristo, liberta-os, salva-os, transforma-nos, Senhor. Aleluia, Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Que tudo aquilo que nos impede, Senhor, de andar em liberdade com o Senhor, em liberdade de obra, em liberdade de santidade, em liberdade de conduta, Senhor, em liberdade de coração, meu Pai. Tudo aquilo que nos impede caia por terra em nome de Jesus. Oh, meu Pai, aleluia, Jesus. Que seja feita a tua obra, o teu querer nessa noite, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Pai. Que essas palavras, meu Pai, eu creio, Deus, não é palavras jogadas ao vento, mas são palavras transformadoras, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu creio que todos vão sair transformados. E desde já te agradeço. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, aleluia, pelo que o Senhor está fazendo nessa noite, Senhor. Obrigado, Senhor, aleluia, Jesus, aleluia, Senhor. Por cada vida aqui transformada, Senhor, obrigado, Senhor. Te dou graças, Senhor. Porque eu não sei, meus irmãos, mas eu vou sair daqui diferente. Já estou diferente. Aleluia, Jesus, santo, poderoso, obrigado, Senhor. Assim eu oro e te agradeço, meu Pai, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, você que pode, aplauda o Senhor nessa noite, amém.